Olá turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago e este é o primeiro vídeo do desenvolvimento do projeto Promessômetro. Para quem ainda não conhece a ideia, algumas semanas atrás eu propus através de uma publicação em uma rede social a criação de um site onde nós pudéssemos cadastrar e acompanhar quais foram as propostas feitas e cumpridas pelo candidato que viesse a ser eleito em nosso município. Eu agradeço muito o apoio de vocês, muitas pessoas apoiaram a ideia, deram novas sugestões e isso fortaleceu a vontade de realizar esse projeto. Além disso, algumas ideias adicionais surgiram e por conta disso esse vídeo está acontecendo. Uma dessas ideias é compartilhar o desenvolvimento dessa ferramenta com qualquer pessoa que tenha interesse com a área de desenvolvimento de softwares. Eu vejo que muitos alunos que eu pude dar aula, outras pessoas que trabalham na área de desenvolvimento, talvez elas tenham um pouco de dificuldade em ter contato com a programação. Então eu vou compartilhar o desenvolvimento dessa ferramenta como uma forma de tentar incentivar vocês à programação e também incentivar pessoas que se interessem já pela área de programação em desenvolver ferramentas voltadas para alguma causa social também. Tudo bem? Esse projeto ele pretende ser algo aberto, ou seja, o código ele estará disponível para qualquer pessoa possa melhorar o código, contribuir, ajudar a desenvolver ou pegar simplesmente esse programa e utilizar em outra localidade. Então o código será aberto, qualquer pessoa pode contribuir e testar. E como é uma causa social, eu estou fazendo esse primeiro vídeo para a gente debater algumas ideias e melhorar alguns pontos que não são tão simples de serem resolvidos, que é mais bacana que a gente pense em conjunto. Beleza? Então, pessoal, já indo um pouco mais direto ao assunto, qual que é a ideia inicial do projeto? Criar um site onde seja possível ver e acompanhar as propostas de governo feitas pelo candidato eleito em nosso município. Tudo bem? Então, a ideia inicial seria criar um site onde as propostas elas fiquem cadastradas e ao ponto que elas forem sendo realizadas durante o governo do candidato, elas sejam marcadas e ao final desse mandato nós consigamos ver o quanto foi cumprido das promessas ou não. Mas aí vem a primeira questão, de onde vêm essas promessas? Como nós alimentaremos, como nós cadastraremos essas promessas? Então, pessoal, é importante a gente ter o conhecimento de que sempre que uma pessoa ela se candidata a um cargo executivo, ela tem que apresentar um plano, uma proposta de governo. E essas propostas elas podem ser acessadas em um site do TSE. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês e depois eu vou deixar o link também na descrição do vídeo aí para que vocês possam acessar, tem várias outras informações interessantes de acompanhar. Então este é o site, o endereço é divulgacandecontas.tse.jus.br. Aqui há dados de todos os municípios das eleições de 2020. No caso aqui nós vamos entrar em Sudeste, candidatos, e buscaremos então pelo nosso município, Pirassununga. Ao acessar então o nosso município, nós veremos aqui todos os candidatos que concorreram durante a eleição de 2020 e qual foi o candidato eleito. Vocês podem entrar em qualquer um destes candidatos para acompanhar quais foram as propostas, quais foram os gastos de campanha, as receitas e etc. Vamos entrar então no candidato eleito. Vejam que há algumas informações pessoais, quais foram as receitas, despesas e diversas outras informações. Quem tiver interesse é muito bem-vindo, muito recomendado que vocês vejam essas informações, não só do candidato eleito, mas também dos demais candidatos. É uma forma muito bacana de praticar a cidadania acompanhando como foi a candidatura de cada pessoa que se candidatou, beleza? No nosso caso, para o promessômetro, o que nos interessa é este documento aqui, ó, proposta de governo. Vamos clicar nele. Muito bem. Este documento aqui, ó, ele possui cerca de 10 páginas. É um documento que foi elaborado pela equipe do candidato e ele contém as propostas que foram realizadas e protocoladas no candidato no ato da sua candidatura. Vejam que o documento ele está dividido em algumas seções por área de atuação: saúde pública, desenvolvimento econômico e social, educação,
segurança pública e etc. Em cada uma dessas áreas, o candidato ele coloca algumas propostas que ele pretende realizar durante o governo dele. Por exemplo, em saúde pública, nós temos aqui implantação do pronto atendimento pediátrico, buscando atendimento diferenciado e com menores riscos para as nossas crianças. Legal? E uma série de outras propostas. Então, qual seria a ideia para o nosso projeto? Seria um site onde nós possamos ter cada uma dessas propostas cadastradas e à medida que o candidato as realizasse, nós marcaríamos como realizada. E ao final do mandato, a porcentagem de quantas foram realizadas ou não seria publicado para qualquer usuário acessar. A gente já pode adiantar um pouquinho do pensamento do desenvolvimento do sistema de que as propostas elas são divididas em algumas áreas de atuação, categorias, podemos chamar assim também. Então, isso possibilitaria também que nós acompanhássemos as promessas conforme a área de atuação. Nós poderíamos ver quantas foram cumpridas ou não na saúde, quantas cumpridas ou não na educação e assim por diante. Muito bem? Sabendo então de onde nós podemos tirar estas propostas para alimentar o nosso sistema e depois irmos marcando como cumpridas ou não, vamos seguindo então para as ideias do projeto, que a gente precisa discutir alguns pontos. Legal. Turma, antes de nós trabalharmos alguns pontos que nós temos que discutir em conjuntos, eu elenquei alguns requisitos iniciais para que esse projeto possa ocorrer. São requisitos para que a gente consiga manter esse projeto em funcionamento. O primeiro deles é, o projeto ele não deve ser nem oposição nem situação. O que seria isso? O projeto ele não pode ser algo para ser contra o governo ou a favor do governo. Ele precisa ser algo neutro, simplesmente com o intuito de informar quais foram as propostas, informar quais foram as cumpridas ou não. A interpretação de se é um bom governo, se não é, se cumpriu coisas relevantes, se não cumpriu, fica a critério de cada cidadão. O papel do projeto deve ser simplesmente o de informar, tudo bem? O segundo requisito que eu elenquei é: o projeto deve ser o menos trabalhoso e possível inicialmente, pelo menos. Por que isso? Eu sou uma pessoa só, eu vou inicialmente trabalhar nesse projeto, eu tenho algumas pessoas que se voluntariaram a ajudar na operação do projeto, porém nós somos poucos. E cada um tem sua vida, tem seus trabalhos, tem seus projetos, então nós não temos um tempo muito grande para dedicar a essa plataforma. Então, as ações que nós pensarmos para implementar nessa plataforma, nesse projeto, nós temos que tomar cuidado para isso não gerar uma carga de trabalho muito grande que nós não consigamos arcar com ela depois. Então, pensar de forma mais colaborativa possível, de que mais pessoas possam ajudar nesse projeto, tudo bem? É só para a gente conseguir nortear um pouquinho de que algumas coisas podem ser feitas, outras não. Eu vou trabalhar um pouquinho mais detalhadamente com alguma sugestão depois isso. O terceiro requisito que eu elenquei pode ser evoluído comunitariamente, que é justamente o que a gente vai trabalhar nesse primeiro vídeo. A ideia ela foi uma proposta inicial bem fechada e surgiram diversas sugestões. E a gente pode trabalhar todas essas sugestões comunitariamente e ir criando novas funcionalidades nesse projeto. Tudo bem? Legal. Seguindo então, pessoal, eu separei aqui algumas sugestões de alguns usuários que comentaram nas publicações iniciais que eu fiz sobre a ideia, que eu queria trazer para vocês, para a gente já pensar alguns pontos o que a gente pode fazer e o que não pode fazer, beleza? A primeira sugestão que eu trouxe aqui é a do Rony. Ele sugeriu publicar também os gastos e o histórico do candidato. Bom, vamos lá, são duas coisas diferentes, os gastos e o histórico. A primeira delas, os gastos. Os gastos eles já são publicados hoje no portal da transparência do município. Então, se nós fizéssemos isso também no promessômetro, acaba sendo uma redundância. Particularmente, eu concordo que o portal da transparência do município ele não é algo muito claro, não é algo muito acessível a uma pessoa que não tenha um pouco de conhecimento sobre a administração pública, pois lá são utilizados muitos termos técnicos, existem diversas divisões de dotação, é algo que não é às vezes muito claro para a maioria dos cidadãos.
para nós fazermos isso hoje, eu acho que sai um pouco fora do contexto da proposta inicial. Mas nada impede de pensarmos num outro projeto que faça uma tradução desse portal da transparência para algo mais legível para os cidadãos. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, você já trabalha com programação, tem interesse em causas sociais, fica aí um desafio bem legal, que seria criar uma interface, um site que mostrasse essas informações do portal da transparência de uma maneira mais legível para um cidadão comum. Se alguém se interessar por essa ideia, quiser um apoio, quiser alguma orientação, pode contar comigo também, entre em contato, a gente pode evoluir essa ideia. Particularmente eu não colocaria isso junto com o promessômetro hoje por conta de que foge um pouquinho do contexto, do escopo, que seria simplesmente fiscalizar o que foi cumprido ou não. Sobre o histórico é algo um pouco delicado, porque onde nós conseguiríamos essas informações? O que seria esse histórico? Seriam processos, seriam participações em causas públicas? É algo muito delicado, porque pode ser algo muito subjetivo. Muitas vezes uma pessoa ela pode ter sido parte num processo, sido acusada em um processo, mas ela não foi condenada, ela não tinha, vamos dizer assim, não devia. Então é algo meio delicado a gente trabalhar com histórico. E quando a gente trata do histórico de uma pessoa, a gente tem uma linha muito tênue de cometer algum deslize e acusar uma pessoa injustamente. Se a gente fizer isso, a gente pode ser penalizado. Então eu acho que não seria muito bacana colocar isso nesse momento. Mas se alguém discordar, se alguém tem uma ideia de como obter essas informações de forma legal e que não vá ferir nenhum direito da pessoa, não vá prejudicar a pessoa de alguma forma, que isso não gere um processo futuro, é muito bem-vinda a sugestão. Tudo bem? A próxima sugestão é a sugestão da Delane. Foi uma sugestão muito legal. Poderia colocar uma barra de votação contínua. Tipo, você está satisfeito com o atual governo? Daí seria um termômetro do atual governo. Delane, muito bacana, muito obrigado pela sua sugestão. É uma ideia bem legal, mas eu vou colocar uma pedrinha para a gente pensar aí. Não pense nisso como um balde de água fria, mas sim a gente precisa pensar nesses desafios para conseguir atingir um bom resultado com o projeto. Qual seria o empecilho que eu colocaria aí? A gente tem um problema em internet com o desenvolvimento de sites, de sistemas, etc., com robôs. É algo até que na mídia existe um pouquinho aí de robôs de fake news, que é algo um pouco complicado. Então nós teríamos que tomar cuidado com o site. Como que a gente vai garantir que quem está votando é uma pessoa? Como a gente vai garantir que quem está votando é uma pessoa que é residente de Pirassununga? Eu penso porque pode acontecer alguma manobra, tanto de situação como de oposição, onde eles possam orquestrar uma ação onde apareça uma série de votos que talvez nem condiza com a realidade de Pirassununga. Mas se nós conseguirmos pensar juntos uma maneira de garantir que são votos válidos, eu acho que essa ideia de a gente colocar um termômetro, uma medição da satisfação do governo, eu acho que é muito legal. Beleza? Então fica aí um primeiro ponto para você que está assistindo esse vídeo, você quer contribuir com o projeto, para a gente já começar a pensar como que a gente poderia criar um sistema de votações de forma que que fosse seguro e não permitisse que oposição ou situação se valesse disso para inundar de votos ali, para tentar derrubar ou tentar levantar muito o governo. Tudo bem? A terceira sugestão foi uma sugestão da Fernanda. Faz para Leme também. Poxa, Fernando, foi muito legal e bacana que você se interessou por isso e sim, dá para fazer para lá também. Como eu disse, o projeto ele vai ser de código aberto, então qualquer pessoa poderá pegar esse código e implementar em outro lugar também. No caso seu, Fernando, como a gente já se conhece, já trabalhamos juntos, se você quiser, eu posso fornecer o servidor. A gente só precisa pensar em quem em Leme ficaria responsável por esse projeto. Tudo bem? Vamos seguindo então. Legal, galera. Agora a gente tem que pensar em tarefas para serem trabalhadas coletivamente. É justamente o principal intuito do vídeo de hoje.
São alguns pontos em que eu até tenho algumas ideias de como resolver, mas isso é mais legal da gente trabalhar coletivamente, porque às vezes a solução que eu estou propondo não seja ideal, outras pessoas podem ter ideias melhores. Então a gente pode trabalhar essas ideias e ir melhorando este projeto. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês: como indicar que uma promessa foi realizada, que ela foi cumprida? Ela foi cumprida totalmente ou parcialmente? Ou seja, como que a gente vai saber que uma promessa foi realizada? Simplesmente alguém vai ficar acompanhando, a gente vai eleger uma pessoa para fazer isso. Como que a gente pode fazer isso? E eu trouxe algumas sugestões para esse probleminha. O primeiro seria acompanhamento de notícias em sites, no site oficial e imprensa em geral. Então, se sai uma notícia de algo que a prefeitura fez, nós podemos ir lá e conferir se há uma das propostas de governo e marcar como realizado ou não. Outra sugestão, pedidos de informações periódicas da prefeitura. Periodicamente, talvez a cada 6 meses, não sei, a cada 3 meses, a gente pode montar um pedido de informações para a prefeitura, onde ela responde o que foi realizado do plano de governo ou não. E aí a gente marca no sistema para ir acompanhando. A participação voluntária de pessoas para informar o cumprimento da promessa. Ou seja, mais pessoas talvez marcando que foi cumprido ou não. Mas nesse caso a gente tem que tomar cuidado, porque, novamente, a gente pode ter uma ação de situação ou oposição que colocaria como cumprido ou não cumprido, e a gente tem que ter um critério um pouco melhor, fazer uma verificação disso daí. Então eu tenho uma outra sugestão aqui, ó, permitir que qualquer usuário possa indicar que uma proposta foi realizada, mas ele teria que indicar alguma prova que aquilo foi realizado. Uma matéria num site, ou uma foto do local, ou de um jornal, etc. Ele teria que indicar alguma prova que aquilo foi realizado. E aí algum moderador do projeto faria a verificação de se isso foi realmente realizado ou não e marcaria como realizado. Eu acho que é uma das alternativas mais viáveis. Mas pessoal, não se prendam apenas a essas ideias, porque podem dar outras ideias, podem criticar essas sugestões que foram apresentadas para vocês, que a ideia é justamente essa, que nós juntos consigamos melhorar essas sugestões, essas ideias, que nós consigamos propor novas ideias e aí ver o que é melhor para ser implementado no projeto. E por último, teve uma sugestão da Daisy, que seria a participação dos conselhos. Isso é bem legal também. Eu não tenho muito contato com os conselhos, mas a gente pode tentar essa ação também. Como seria isso? Na nossa cidade nós temos diversos conselhos, conselhos de cultura, conselho de educação, conselho de saúde e etc. E esses conselhos fazem um trabalho de fiscalização das pastas das ações do executivo de forma geral. Então, um contato com esses conselhos também poderia ser útil para eles informarem se algo foi realizado ou não. Beleza? Então esse é o primeiro ponto para a gente pensar, para a gente pensar para a gente saber como uma promessa foi cumprida ou não. Segundo ponto para pensarmos, e as promessas realizadas fora da proposta de governo? E aí? Promessas realizadas em lives, em redes sociais, jornais, rádio, propaganda política, etc. O sistema ele preveria isso? A gente lidaria com esse tipo de promessa também ou seria somente com as propostas que foram apresentadas para o TSE? Se nós formos trabalhar essas outras promessas, como que a gente conseguiria fazer isso? Uma sugestão que eu trago aqui é permitir que qualquer usuário indique uma promessa realizada, indicando ou anexando algum material que comprove que aquela promessa foi feita. Similar como aquela sugestão que foi dada para indicar se algo foi cumprido ou não. Ou seja, qualquer pessoa poderia se cadastrar no sistema e ela conseguiria enviar algum material falando, olha, o candidato, aliás, o prefeito no momento, que ele já é eleito, ele fez uma nova promessa de tal coisa. E aqui está a prova. Então, algum moderador ele verificaria isso, validaria essa informação e, uma vez verificado, também constaria ali no nosso promessômetro. Ou vocês acham que seria mais interessante manter apenas as promessas do plano de governo? Então, é um ponto para a gente trabalhar junto aí também. Legal. E, por último, pessoal, é uma sugestão, é um ponto que a gente precisa pensar, que isso aí, vários comentários que foram realizados nas publicações, eu consegui entender que as pessoas elas tiveram um entendimento de que isso também abrangeria os vereadores. Eu deixei ele para o final porque é um ponto um pouco mais delicado. Por quê?
A gente precisa muito entender bem qual é a diferença do prefeito e do vereador, o que é função do prefeito, o que é função do vereador. O prefeito ele é o executivo, é ele que realiza as ações, que realiza os projetos no município. O vereador ele tem um papel de fiscalização e legislação, ou seja, o vereador ele tem que fiscalizar o que o executivo está fazendo. O vereador ele fiscaliza o que o prefeito, a prefeitura em si está fazendo. E ele faz algumas leis, trabalha algumas leis. Ele é um apoio dentro dos poderes da nossa sociedade. Por que eu trago isso? Porque é importante a gente nivelar esse pensamento. Porque é muito difícil de a gente medir o trabalho de um vereador. Então eu trago a dúvida para vocês aqui. Como que a gente conseguiria criar um índice, medir se um vereador está sendo bom ou ruim? Porque é algo bastante, no meu entendimento pelo menos, é algo bastante subjetivo. Nós podemos ter um vereador ali que apresentou 2 projetos de lei com relevância muito legal e às vezes um vereador que apresentou 20 projetos de lei 20 projetos de lei com relevância um pouco menor. Então, como que a gente consegue medir esse trabalho dos vereadores? Eu particularmente não tenho uma resposta para isso. Eu estou trazendo essa ideia para vocês, para a gente trabalhar junto, para a gente pensar junto isso daí, como a gente consegue resolver essa questão. Outro ponto, pessoal, as ações que o vereador faz é muito subjetivo. Por exemplo, nós temos vereadores que arrumam vaga em creche. Isso não é uma função de vereador. Mas para algumas pessoas isso é algo muito válido, para outras pessoas isso não é legal. Então percebam que é uma subjetividade no entendimento dessa ação. Existem vereadores que buscam verbas, emendas, outros não. Existem vereadores que são muito atuantes em fiscalização, outros não. Percebam que tudo isso é muito subjetivo. Cada pessoa vai ter uma interpretação dessa atuação ou não. Então, eu deixo para vocês como que a gente consegue trabalhar esse tipo de coisa. Quando eu tive a ideia inicial, a proposta inicial do promissômetro, ela não era trabalhar os vereadores, sim as ações do executivo. Mas como eu vi que muitas pessoas entenderam que também contemplaria as ações dos vereadores, eu estou trazendo para vocês para que a gente consiga, talvez em conjunto, pensar uma maneira de monitorar, de fiscalizar as ações deles. Beleza? Então, quem tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários, a gente vai trabalhando essas sugestões e quem sabe a gente consegue aí juntos encontrar uma maneira de fiscalizar o trabalho deles também. Beleza, pessoal? Tem mais algumas ideias. Pessoal, basicamente é isso. Eu vou fazer aqui com vocês então uma revisão do que a gente trabalhou aqui. Para isso eu vou criar um arquivinho aqui com as ideias e quais são os passos que a gente pode realizar daqui para frente então. Muito bem. Bom, nós tivemos então uma proposta inicial. Essa proposta inicial é cadastrar categorias e promessas e marcar uma promessa como cumprida ou não. Isso é o básico do básico, vamos começar simples e depois vamos deixando evoluir esse projeto. O mais básico seria cadastrar as categorias e promessas, isso a gente já consegue jogar o plano de governo lá. E aos poucos, quando as promessas forem sendo realizadas, nós vamos marcando como cumpridas, até porque o plano de governo ele tem a proposta de ser realizado durante os 4 anos de mandato, então no início não serão muitas coisas feitas, isso será feito ao longo do tempo. Então nós temos um tempo aí também para ir implementando novas funcionalidades. Além disso, pessoal, eu elenquei alguns requisitos com vocês que precisam ser cumpridos para a gente evitar alguns problemas aí durante o desenvolvimento do projeto, que são: o projeto ele não deve ser oposição nem situação, ou seja, ele não pode ser nem para apoiar nem para opor ao governo, ele tem que ser algo neutro. Deve ser o menos trabalhoso possível, afinal de contas isso é um projeto voluntário, nós não podemos nos dedicar exclusivamente ao projeto. E ele deve ter a possibilidade de evoluir coletivamente, ou seja, mais pessoas podem contribuir, dar ideias e isso aos poucos nós vamos trabalhando. Muito bem? Legal. Pessoal, então algumas coisinhas que fica aqui para a gente planejar. Como indicar que uma promessa foi cumprida? Indicar se foi cumprida totalmente ou parcialmente. Como trabalhar promessas realizadas fora da proposta de governo durante o governo. Ou seja, isso fica para todo mundo
quem quiser contribuir, quem quiser pensar nesses assuntos e quiser compartilhar, deixa nos comentários, a gente vai batendo papo e a gente encontra logo uma solução para esses detalhes juntos. Tudo bem? E algumas ideias a discutir. Percebam que eu não coloquei a dos vereadores aqui, porque, como eu disse, é algo muito subjetivo, é algo um pouco mais delicado. Então, ideias a discutir. Vereadores, como indicar o desempenho, bem entre aspas, porque é até delicado a gente dizer que indicar o desempenho do vereador, como que a gente vai medir se ele está fazendo um bom trabalho ou não. Então, a gente precisa pensar nisso também. E algumas ideias que eu não citei ainda, mas eu deixo aqui em aberto para vocês, que seriam votar se concorda se a promessa foi cumprida ou não, se ela foi cumprida totalmente ou parcialmente. Por quê? No plano de governo existem algumas promessas que são muito genéricas, é difícil de a gente saber se algo foi cumprido ou não. A prefeitura ela pode muitas vezes dizer que algo foi cumprido, mas a população talvez não concordar. Então, como que a gente conseguiria lidar com esse tipo de coisa? Como a gente conseguiria expressar se concorda com aquilo ou não? São coisas que é para a gente pensar a longo prazo. Votar na importância da proposta do Executivo Legislativo e na satisfação com o governo, puxando um pouquinho da ideia da Delaine e melhorando algumas coisinhas a mais. Como que a gente conseguiria fazer um sistema para votar se alguma proposta ela é útil ou não, se isso tanto para prefeito quanto para vereador, então já fica uma deixa aí para a gente talvez conseguir medir o desempenho dos vereadores, que seria medindo se as propostas que ele apresenta são úteis ou não. Porém, pessoal, tudo isso depende de um fator bem chave, que é esse último que eu coloquei para vocês. Evitar votos falsos como manobra de oposição ou situação. Então, pessoal, esses três últimos, eles estão intrinsecamente ligados com uma necessidade de nós validarmos esses votos, de nós termos um cuidado para não virar uma ferramenta que possa ser utilizada para oposição ou situação. Tudo bem? Pessoal, basicamente é isso que eu queria trabalhar com vocês durante o vídeo. Eu agradeço muito o apoio que eu estou recebendo nesse projeto. Deixei esses pontos para vocês pensarem, para nós pensarmos coletivamente. Então você que está vendo esse vídeo, tem alguma ideia, uma sugestão, uma crítica, pode falar à vontade, deixa nos comentários, a gente vai trabalhando essas ideias, vai batendo um papo, que o conhecimento coletivo ele acaba tendo um resultado muito melhor do que apenas uma pessoa ou um grupo muito pequeno de pessoas centralizando a ação. Tudo bem? A partir dessas ideias iniciais, a gente já consegue gravar os próximos vídeos, então, desenvolvendo esse sistema. Lembrando que isto não é um curso de programação, e sim mostrar para vocês, compartilhar com vocês quais são as etapas do desenvolvimento, para desmistificar com vocês que isso não é algo complexo. Se nós pegarmos aqui a proposta inicial, que é cadastrar categorias e promessas e marcar uma promessa como cumprida, é algo muito rápido de a gente desenvolver e vocês veem que já tem uma utilidade, tudo bem? Então, fica aqui meu muito obrigado, espero que vocês contribuam com o projeto e até o próximo vídeo, onde a gente vai iniciar o desenvolvimento então, beleza? Obrigado, turma, até mais.